Fala, sétimo ano, e aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, voltamos para o quadro, tá? Depois vocês podem até falar se vocês preferem no quadro, preferem com a carinha lá no livro e tal, como vocês preferem. O assunto de hoje eu preferi trazer para cá, para o quadro, porque ele tem algumas fórmulas, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto tranquilo, mas é um assunto que precisa prestar atenção em alguns detalhes, tá? Ele tem pegadinhas, ok? Mas, se você prestar atenção nessas pegadinhas, tira de letra, certo? E aí eu trouxe aqui ele bem explicadinho, por isso que eu trouxe para o quadro, tirei um pouquinho lá daquela carinha do livro e tudo mais, para poder ensinar para vocês como passar por essas pegadinhas, ficar atento a esse tipo de pegadinha na questão, tá? Por isso a gente vai dividir a aula aí em 3 partes, para ficar bem tranquilo. Bom, o assunto é juros simples, é um tipo de juros que a gente vê no dia a dia aí no nosso comércio, tá? Para falar a verdade, é um tipo de juros, aí já olhando, tirando um pouquinho da matemática, olhando o lado empreendedor, o lado administrativo, é um tipo de juros que vem sendo menos utilizado porque existem basicamente, tá, 2 tipos, os juros simples e os juros compostos. Aí são os juros que são calculados o cartão, ou quando você faz uma compra a prazo, não tem lá assim, vai pagar quanto de juros? Não tem esses cálculos, tá? Normalmente, hoje se utiliza os juros compostos. Por quê? Porque rende mais para o banco, rende mais para a loja, então eles acabam fazendo com que o consumidor pague o que a gente chama de juros compostos, tá? Mas para que a gente consiga aprender os juros compostos e aí entender a nossa fatura do cartão, porque quando você passa vou comprar algo ali, custa R$100, passei no cartão em 10 vezes e saiu a 120. Por quê? Porque você está pagando juros, tá? E aí, para você entender esses juros, e até conseguir entender depois os juros compostos, passa por você ter que entender os juros simples, tá? Então é uma parte da matemática que ela é bem legal da gente trabalhar, porque é uma parte da matemática que depois você vai conseguir visualizar no dia a dia da sua vida, certo? Então, por mais que hoje em dia a maioria das lojas, dos bancos, utilizem os juros compostos, porque rende mais dinheiro para eles, a gente só consegue visualizar os juros compostos se a gente conseguir aprender os juros simples aqui no 7º ano, tá? Então, preste atenção que é um assunto bem legal. É fácil, só que tem as pegadinhas. Bom, juros simples. Primeiro detalhe é a fórmula, tá? Os juros simples é uma daquelas questões, tá? Um daqueles assuntos da matemática que ele tem uma fórmula bem específica, que é juros igual a capital vezes a taxa dividido por 100 vezes o tempo. Tá no livro? Tá. Dica, copia para o caderno. Fica mais fácil para você achar, tá? Então, até porque aqui, ó, eu coloquei bem separadinho que é o quê? O J são juros, o C da fórmula é o capital, o I é a taxa, tem muita gente que confunde isso, tá? Pega a taxa e coloca aqui no T, vocês vão ver já por que acontece isso. E o tempo é o T. Então, essa é a fórmula, isso aqui é o que ela representa e é fundamental a gente ter essa noção. Principalmente por conta desse carinha aqui que é o I, que é a nossa taxa de juros, tá? Bem, copiada a fórmula, a gente vai começar a ver como é que eu aplico ela. Primeira pegadinha que tem, tá? Sempre, antes de jogar tudo na fórmula, porque é muito simples. O nome já diz juros simples. Você pega a informação, joga na fórmula e acha o resultado. Não tem problema nenhum. Só que, antes, a gente precisa fazer essa transformação aqui, ó. A taxa e o tempo precisam estar no mesmo período. E aí eu trouxe as dicasinhas para vocês, ó. Tá no livro de vocês também. Se quiser copiar, pode ficar à vontade, tá? Porque a taxa ela vai vir com as seguintes siglas. Normalmente, AA significa ao ano. AM significa ao mês. Tem AD significa ao dia, certo? São as 3 principais. Às vezes vem assim, AB é ao bimestre, tá? Às vezes vem
a S, ao semestre, mas as principais são essas três, ao ano, ao mês e ao dia. Normalmente são essas três que se usam. E aí é importantíssimo entender isso, por quê? Porque o tempo e a taxa precisam estar no mesmo período. O que isso significa? Vem para o nosso exemplo. É o mesmo exemplo que está no livro, professor? É, só que ele está com uma diferençazinha para a gente entender essa transformação. No livro ele só joga na fórmula. Aqui eu botei com a diferença para a gente visualizar na prática a transformação. Tá? Então vamos lá. Exemplo. Ademir aplicou R$ 2.500 durante 36 meses. Tá? Com uma taxa de juros simples de 20% AA. AA é ao ano. A gente viu, certo? Qual juros ele recebeu? Aí a dica que eu sempre dou para vocês é o quê? Pegue as informações e coloque embaixo, tá? Capital é o dinheiro investido, o dinheiro aplicado, o dinheiro iniciado. Então o capital do nosso colega Ademir foi R$ 2.500. R$ 2.500, certo? Durante quanto tempo ele quis aplicar isso? Durante 36 meses. Então, nosso colega Ademir aplicou um capital de R$ 2.500 durante 36 meses. Beleza? Então, tempo 36 meses. Taxa. A taxa está 20% AA, significa 20% ao ano. Então, anotei, ó, capital, 2.500, tempo, 36 meses, taxa, 20% ao ano, juros, eu não sei, eu quero saber qual juros ele recebeu, quero descobrir. Aí você vai falar assim para mim, beleza, professor, só pegar isso e botar na fórmula, tá certo? Errado. Porque, olha aqui que eu te falei, taxa e tempo precisam estar no mesmo período. Olha a pegadinha. O tempo está em meses e a taxa está ao ano. Então eu vou precisar transformar o tempo também em anos. Preste atenção aqui, ó. Já até coloquei para vocês, ó. 36 meses é igual a 3 anos. 12 meses, 1 ano. 24 meses, 2 anos. 36 meses, 3 anos. Certo? Então, tem que ficar muito atento a isso. Se você fizer o cálculo sem fazer a transformação, vai dar errado. Antes do cálculo é preciso transformar. Ah, professor, se tivesse aqui assim na questão, durante, em vez de 36 meses, tivesse escrito direto assim, 3 anos, eu precisaria trocar? Não. Não precisaria, é só ir direto, porque anos e anos não precisaria trocar. Se tiver em períodos diferentes, tem que acertar. Se tiver em mesmo período, pode ir direto. Então, primeira dica, acertar o período. Segunda dica, na fórmula, a taxa é sempre dividida por 100. Então, antes de ir para a fórmula, já divide logo ela por 100. Ó. A nossa taxa aqui, que é o I, é 20% ao ano. Eu já dividi logo ela por 100. Ó. Eu já sei que eu vou ter que dividir, então já dividi. 20 dividido por 100 deu 0,2. Aí coloquei na fórmula, juros igual a capital, 2.500, vezes 0,2, porque é o 20 dividido por 100, ó, taxa dividido por 100, 0,2, vezes 3, porque 36 meses é igual a 3 anos. E aí eu fiz as continhas. 2.500 vezes 0,2 deu 500. 500 vezes 3 deu 1.500. Ele vai receber de juros R$ 1.500. Então, esse é o cálculo dos juros simples. Ele tem uma fórmula muito tranquila, certo? Fácil de ser calculada, tá? Mas cheia de pegadinhas. Primeira pegadinha é entender o que é o capital.
Capital é o dinheiro aplicado, o dinheiro investido, o dinheiro que você tem, o dinheiro que quer investir, o dinheiro que quer aplicar. Então, sempre que tiver escrito isso, chama-se capital. Okay? Segunda pegadinha. Tempo e taxa tem que estar no mesmo período. Então, se a taxa está ao ano, o tempo tem que ser ao ano. Se a taxa está ao dia, o tempo tem que estar ao dia. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que ser em meses. Prestem atenção nisso, isso é fundamental. E a terceira, antes do cálculo, divide a taxa por 100 sempre. Beleza? Aí vai achar molezinha. Vamos para a segunda parte da nossa aula. Vocês vão ver que é a parte mais fácil, que é o que nós chamamos de cálculo de montantes. Então aqui, ó, nós temos R$ 1.500 só de juros. Vem comigo para a gente ver agora o montante. Bom, um montante. Um montante, para a gente calcular um montante, eu nem apaguei o lado de cá porque ele vai servir de base para a gente. O que é um montante? Primeiro, o montante é o total. Por quê? Aqui nós vimos só os juros. Aí você fala assim para mim, poxa, legal, o seu Ademir vai receber de juros R$ 1.500. Mas e os 2.500 que ele já tinha? O que é que vai acontecer com esses 2.500 que ele já tinha? Então, o montante é o total. O montante é o capital inicial, é aquele dinheiro que ele já tinha, o dinheiro que foi investido, o dinheiro que foi aplicado, mais os juros que ele vai receber. Então ele tinha, ó, o montante dele vai ser 2.500 que ele tinha, ó, que era o capital que ele tinha no início, mais os juros que ele vai receber, R$ 1.500. 1.500. Deu 4.000. O montante final que seu Ademir vai receber é R$ 4.000. Se a pergunta vier assim, seu Ademir tinha R$ 2.500, aplicou durante 3 anos aí, né? 36 meses, a taxa de juros simples de 20% ao ano. Quanto ele ficou no final de tudo? Qual o montante final de tudo? Você vai calcular os juros simples, vai achar 1.500, depois você vai achar o montante, que é os juros simples mais o capital inicial. Aí vai dar juros simples mais capital, R$ 4.000. Beleza? Então o montante é bem tranquilo. Juros mais capital. A questão é que para achar o montante, a gente vai ter que achar os juros antes. Tá? A não ser que a questão já te deu o montante. Às vezes a questão vai vir assim para você, olha só. Porque tem essas pegadinhas. Ó. O montante, ó, preste atenção. O montante era R$ 4.000. Tá? O capital era R$ 1.000. Quanto ele recebeu só de juros? Aí você vai ter que fazer o cálculo. Aí vai cair naquelas equações que a gente viu. Por quê? Ó? Vamos para a fórmula? Montante, eu vou pagar aqui. Ó. Vou pagar aqui para a gente fazer. Ó. Montante é igual a capital mais juros. Montante, 4.000, igual a capital, 1.000, mais juros, eu não sei, eu chamo de X. Vou passar para o outro lado. 4.000 menos 1.000 igual a X. 4.000 menos 1.000, 3.000 igual a X. Então, 3.000 foi só de juros. Às vezes a questão vai trazer para você esse tipo de pegadinha. Por isso que a gente aprende aí primeira equação, inequação, para depois cair nos juros, tá? Aí você fica, por que eu preciso aprender equação? Por que eu preciso aprender inequação? Não serve para nada. Serve, tá? Serve por quê? Porque quando cai nesse tipo de questão aqui, é fundamental para a nossa vida, para calcular juros simples, juros compostos e assim por diante. Então, normalmente, para chegar no montante, a gente vai ter que chegar nos juros simples antes, depois cair no montante. Às vezes a questão vem com pegadinha, ela vem com o montante e o capital para você achar os juros. Ou ao contrário, o montante e os juros para você achar o capital. Aí preste atenção que é só armar o esquema que vai achar aqui no final o resultado bonitinho com X, só montar a equação de primeiro grau aí. Beleza? Vem comigo para a terceira parte da nossa aula. Vem!